Vamos fazer a leitura? 1 Coríntios, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que tendes crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizeis alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e é feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então por que batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo.
Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes e a outra das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e a outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela, difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro da terra é terreno, segundo o homem. O Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, Pai, que, meu Deus, a cada momento, Senhor, que nós paramos para meditar nela, nós aprendemos, nós crescemos, Senhor, nós temos mais conhecimento daquilo que o Senhor tem revelado à Tua igreja, para que assim, Senhor, permaneçamos, para permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Pai amado, Deus querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor, meu Deus, venha acender, meu Pai, em nossos corações a chama, meu Deus, do primeiro amor, que o Senhor, meu Deus, venha iluminar, Senhor, os nossos pensamentos, para estarmos vestidos do que é celestial e não do que é terreno. Senhor, nos ensina, Pai, nesta manhã, Senhor. Meu Deus, não permita com que o diabo nos atrapalhe. Não permita, Senhor, com que a ave de rapina roube essa semente, meu Deus, dos nossos corações, ó Pai. E também, Senhor, não permita com que o nosso coração seja duro igual pedra, mas antes quebranta ele agora, Pai, para que o nosso coração seja aquela boa terra que vai receber, Senhor, esta semente para que cresça e produza frutos para a Tua glória, Pai. Pai amado, Deus querido, pedimos a Ti, Senhor, fala aos nossos corações, que não seja eu, Pai, que não seja de mim mesmo, mas seja do Teu Espírito para nós, Senhor, para que nós possamos andar em novidade de vida, andarmos conforme a Tua vontade, Pai. Fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, pode se assentar? Glória a Deus, amém? Amém, glória a Deus. Amados, essa meditação nós já tínhamos feito na quinta-feira, não nessa situação, na retrasada, se eu não me engano. E é um texto que ficou no meu coração, e eu sei que alguns irmãos não puderam participar dessa mensagem, que nós compartilhamos na quinta-feira no nosso estudo bíblico. E desde lá para cá essa mensagem tem estado no meu coração, e pela graça e misericórdia de Deus nós estaremos passando à igreja. Amém, irmãos? Então, Paulo ele trata aqui com a igreja de Coríntios de muitos aspectos em que a igreja vinha passando dificuldade.
né? Então Paulo ele tratou ali da questão do diaconato, de como, do que eles deveriam priorizar na igreja, né? As diferenças de dons e tantas outras coisas, né? A ordem dentro da igreja, a disciplina, o momento da ceia, né? A questão do pecado dentro da igreja. Paulo, a primeira carta de Paulo é um tratado, ele vai tratar com a igreja, ele vai disciplinar a igreja. E um dos problemas que também havia na igreja de Corinto é que havia alguns irmãos que não estavam crendo no quê? Na ressurreição. Eles aceitaram a palavra, eles estavam ali seguindo a Cristo, só que na mente deles um Cristo morto, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então Paulo vai dizer, se vocês não creem que Deus, que não haverá ressurreição, então logo Cristo não o quê? Não ressuscitou. Então nós estamos perdidos. Então logo é vã a nossa fé. Então logo é vã a nossa pregação. Então logo é vã o nosso ajuntamento, as nossas reuniões. Porque se estamos aqui reunidos é porque Cristo vive e reina. Amém, irmãos? Cristo vive e reina. E havia ali irmãos que duvidavam, não criam em ressurreição. Era impossível, porque se o corpo deitou a sepultura, logo ali apodreceu, os bichos comeram, a pessoa deixou ali, no plano terreno, deixou de existir. Então como haverá ressurreição? Como alguém que foi queimado, alguém que morreu num afogamento, alguém que foi enterrado, como essa pessoa vai ressuscitar? Com que corpo essa pessoa vai ressuscitar? Então na mente deles, não, é impossível isso. É impossível alguém ressuscitar. É impossível alguém tornar a vida depois que morre. Então Paulo vai combater esse pensamento dizendo que, primeiro, havia testemunhas fiéis de que viram Cristo ressuscitado. E não era uma ou duas pessoas, mas eram 500 pessoas que puderam contemplar o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso. Amém, irmãos? Amém. Para assim atestar que não era uma fábula, para assim atestar para esses irmãos que estavam em Corinto, que receberam a palavra, que o que eles receberam não era de uma teologia, não era um ensino de misticismo, de alegorias, mas era algo real, que Cristo havia realmente ressurgido dentre os mortos, para poder assim se tornar o justo, que vai justificar todos aqueles que nele crê. Então, irmãos, nós temos aqui muitos aprendizados que eu gostaria de compartilhar com a igreja. O primeiro aprendizado que nós encontramos está nos versículos 1 e 2. E também vos notifico, ou vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também o quê? Permaneceis, pelo qual também sois o quê, irmãos? Sois salvos se retiveres tal como vos tenho o quê? Anunciado. Então veja que Paulo fala assim, lembre-se que tanto eu como Apolo e tantos outros passaram por aí, levando para vocês um único evangelho, que era de Cristo ressurreto. Não existe outro evangelho a ser pregado. Não foi outra mensagem deixada aí com vocês, a não ser que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, se vocês permanecerem naquilo que nós ensinamos a vocês, se vocês permanecerem fiéis, vocês alcançarão a salvação. Vocês chegarão à salvação. Mas se vocês não crerem, se vocês não permanecerem naquilo que nós pregamos, vocês estarão perdidos. Porque o que nós declaramos, o tempo que nós estivemos com vocês, é que Cristo é o Senhor. Que Cristo é o Senhor que ressurgiu dentre os mortos. Então, se vocês não creem nisso, vocês estão perdidos. Da mesma maneira, nós hoje, irmãos, temos que permanecer fiéis a esta pregação, aqui, a palavra, porque até então, lá não havia o Novo Testamento, estava sendo escrito, mas agora já está escrito para nós permanecermos fiéis na doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com os outros evangelhos que vão surgindo para tentar facilitar o caminho, tirando a glória de Cristo, tirando a glória de Deus, dando assim a glória ao homem, que o homem, ele por si só pode se salvar. Esse está perdido, porque a nenhum de nós
nenhum de nós tem condição de se salvar a si mesmo. Mas antes, nós estávamos, e aqueles que não conhecem a Cristo estão subjugados pelo pecado. E aquele que peca, o salário do pecado é o quê? A morte. Então, para que nós não recebamos o salário, a paga pelo pecado, Deus enviou a quem, irmãos? A Cristo Jesus. Isso foi pregado em Coríntios. Isso foi pregado em Éfeso. Isso foi pregado em toda a Ásia. Para que a todos viesse ao pleno conhecimento da obra de Deus em Cristo. Então não havia outra forma de pregação, a não ser testemunhar que aquele que estava morto ressuscitou. E depois que ressuscitou, sim, nós podemos ter vida nele. Porque se ele tivesse morto, nós estaríamos perdidos, mas ele ressuscitou, irmãos. Por isso nós podemos declarar como Jó declarou. Como Jó declarou, que eu posso crer no amanhã porque o meu Redentor vive. Ou seja, eu posso morrer hoje na carne, mas eu viverei por toda a eternidade porque o meu Redentor não está morto. Ele está vivo para todo sempre. Amém, irmãos? E era isso que Paulo estava dizendo aos descrentes em Coríntios. Vocês não podem duvidar do poder de Deus, porque não é como um conto de fábulas aí da Grécia, aí entre os gregos, entre os outros deuses que não têm poder nenhum, mas a esse Jesus, que Deus o confirmou com milagres, testemunhos, a esse mesmo Jesus, Deus o ressuscitou dentre os mortos, para ser a primícia dentre todos os homens. Então veja que a primeira declaração é de Paulo: vocês estão andando naquilo que nós ensinamos a vocês? Ou vocês estão se desviando como os insensatos? Quem? Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou ao quê? A outro evangelho. Será que vocês estão se desviando por outro evangelho, por outro caminho? Porque se vocês não permanecerem naquilo que nós ensinamos a vocês, vocês estão perdidos. Mas se vocês permanecerem, como diz aqui, ó, como também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se assim o retiver como tal, como ensinei, ou seja, da maneira que eu ensinei. Se vocês permanecerem, vocês serão salvos. Por quê? Porque quando nós analisamos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos o caminho. Os irmãos estão compreendendo? Nós conhecemos o caminho. E conhecendo o caminho, andando nesse caminho, eu chegarei ao reino de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Mas todo aquele que rejeita esse caminho, esses ensinos que Deus deu aos apóstolos, para os apóstolos transmitir à igreja, para formar discípulos, e de formar o quê? Discípulos em meu nome, batizando. Ou seja, para que eles também se tornassem uma testemunha da ressurreição de Cristo. Então era necessário que primeiramente eles crescem, confiassem, permanecessem fiel à doutrina. Para não serem confundidos, para não serem enganados. Eles não podiam deixar de crer naquilo que Paulo levou, que Apolo levou, porque Apolo também havia passado por Corinto, e tantos outros discípulos do Senhor que passaram por ali pregando unicamente Jesus ressurreto. Então eles não podiam duvidar, eles tinham que crer. Então aqueles irmãos que não criam, então logo Paulo fala, então a nossa fé é vã. Então por que eu estou sofrendo? Então por que eu estou padecendo? Então por que eu estou negando a mim mesmo se não vai haver ressurreição? Ou seja, não tem sentido isso. Logo é vã a nossa religião, a nossa fé, a nossa confiança. Os irmãos estão compreendendo? Então veja que o primeiro ensino que Paulo dá à igreja é que vocês têm que permanecer naquilo que vocês aprenderam. Irmãos, nós temos que permanecer fiéis à palavra. Muitos têm ido por outro caminho, muitos têm sido enganados porque não conhecem o quê? A palavra. Não andam de acordo com a palavra porque dependem, se põem na mão do pregador, mas não meditam de dia e de noite na onde? Na palavra.
Então, por isso, facilmente essas pessoas são enganadas. Por isso, facilmente essas pessoas são levados a um outro evangelho. São levados a um evangelho pervertido, a um evangelho de ganância, a um evangelho superficial, porque não conhece o caminho. E o caminho é o quê? A palavra. O Senhor diz: eu sou o caminho, A verdade e a vida. e o Senhor também diz: conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. A única maneira de você ser liberto é você conhecendo a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Se eu não conhecer a Cristo, estarei ainda em cativeiro. Mas quando nós conhecemos a verdade, alcançamos a liberdade, alcançamos a libertação dos pecados, porque somente Cristo nos liberta dos nossos pecados, como está aqui, irmãos, no versículo 3. Olha que Paulo vai declarar: porque primeiramente vos entreguei o que também o quê? Recebi. Ou seja, Paulo também recebeu esse ensino do Senhor. Paulo também recebeu essa mesma doutrina, de que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Como ele vai declarar assim, ó, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Segundo o que os profetas já vinham predizendo, já vinham anunciando o que aconteceria com o Cristo que havia de surgir. Então, era necessário que eles crescem nisso, que primeiramente, eles deveriam permanecer fiéis à palavra. Segundo, eles tinham que crer que a vinda de Cristo ao mundo era para morrer por conta dos nossos pecados. Não foi para passar pela terra por aventura, para conhecer, deixa eu ver como é que é as coisas aqui na terra. Não, irmãos. Foi para tomar sobre si as nossas iniquidades. Tomar sobre si, meus irmãos, as nossas culpas, para que nele fôssemos justificados. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, como está lá em Isaías 53, né, que lá fala do servo sofredor. Nós não vamos ler porque é um texto longo, mas façam anotações para vocês lerem depois. Então, as Escrituras já estavam proclamando a vinda do Messias, do Salvador, como está lá em Mateus capítulo 1, em que o Senhor mesmo diz a Maria: olha, esse tirará o pecado do seu povo. Quando Simão vê Jesus, criança ainda, ele falou: olha, Senhor, agora os meus olhos podem se fechar, porque agora vi a tua salvação. E o próprio Senhor declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça. Mas tenha o quê? Vida eterna. E aquele que não crê, já está o quê? Condenado. Nós só podemos ter a vida eterna se cremos que Jesus morreu no meu lugar. Não é crer, eu creio que ele é o Filho. Não, ele morreu no meu lugar. Ele pagou a minha conta. Ele pagou a minha dívida. Eu não me lembro onde está lá, mas diz que o escrito de dívidas que havia contra nós foi cravado aonde? Tudo aquilo que você cometeu, que eu cometi antes de conhecer essa verdade, Cristo ele assumiu e falou assim: para deixar meu filho, eu pago essa conta. Eu vou no seu lugar, para que você seja uma nova criatura, e assim meu Pai o aceite como filho. Não como filho da ira, mas como filho da promessa. Amém, irmãos? Como filhos da promessa. Então Jesus, ele assume o nosso lugar. Então ele veio para morrer por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, Cristo morreu, um homem justo pelos injustos, para que nele possamos ser justos, conforme tudo que havia sido escrito pelos profetas, desde Moisés até João. Então veja, irmãos, que primeiramente Paulo leva os irmãos a, olha, permaneçam no que nós ensinamos a vocês. Segundo, entenda uma coisa: Jesus ele só veio ao mundo para morrer por causa dos nossos pecados. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Evangelho, não é cura, irmãos. A cura e os milagres são consequências. Mas a base da Bíblia é Cristo. O fundamento da Bíblia é Cristo. Porque desde Gênesis e Apocalipse a Bíblia só fala de quem? De Cristo. Então veja que a salvação ela está condicionada em eu andar por este caminho.
em eu permanecer neste caminho, em que eu possa atravessar essa porta para chegar ao reino. Porque Cristo é o caminho, mas também é o quê? Na porta. E Ele também é o pasto verdejante. É o nosso descanso eterno. Amém, irmãos? É o nosso descanso eterno. Então, segundo as Escrituras, Paulo está dizendo, olha, não foi aqui um homem qualquer que foi lá, não pode deixar, não vou me sacrificar, não. Então, Paulo mostra nas Escrituras que Jesus já vinha sendo ao povo, já vinha sendo prometido ao povo que ele morreria para salvar os homens do pecado. Não foi ali um homem que do nada foi pego e foi crucificado. Não, aquilo era necessário que acontecesse para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. E aí Paulo continua no versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Lembra o que o Senhor diz quando o povo pediu, olha, dai-nos um sinal? E o Senhor disse, o único sinal que vocês terão é o mesmo de Jonas, que ficou no ventre da baleia durante o quê? Do peixe, durante 3 dias. O Senhor também estava predizendo, olha, destrua esse templo que eu reconstruirei em quantos dias? E a Bíblia também diz que ele não estava falando do templo, mas estava falando do seu próprio corpo. Que no terceiro dia ele havia do quê? De ressuscitar. Amém, irmãos? Que no terceiro dia ele havia de ressuscitar. Como também o Senhor mesmo usa a menção a respeito da serpente, que foi levantada no deserto, porque o povo havia pecado, o Senhor envia a serpente, e para poder curar o povo era necessário que Moisés levantasse a serpente, colocasse num tipo de pedestal, alguma coisa assim alta, e todos aquele que olhasse para a serpente era curado da picada, do veneno, imediatamente era curado. E Cristo diz, assim como a serpente no deserto foi levantada, era necessário que também o Filho do Homem seja levantado para que todos sejam o quê? Atraídos a Ele, ou seja, cumprindo a Escritura. Da mesma sorte, Moisés, ele disse que o Senhor levantaria alguém semelhante a ele, em que o povo deveria dar ouvidos. Então são trechos, são mensagens não tão claras, que apenas se tornariam mais claras com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não temos um evangelho, nós temos o evangelho claro, irmãos. Não é um evangelho fragmentado. Não, ele é claro. Diferente do Antigo Testamento, que vinha predizendo a vinda do Messias, hoje nós já temos algo mais claro, como na vinda de Cristo. É bem claro a vinda de Cristo. A única coisa que nós não sabemos é o quê? O dia e a hora. O resto a gente sabe o quê? Sabe de tudo. A única coisa que nós não temos o conhecimento é do dia e da hora. Mas do resto, Jesus já deixou tudo claro. O Senhor, quando prometeu a vinda do seu Filho, Ele disse, olha, da mulher virgem nascerá o Salvador. Como está lá em Isaías capítulo 7. E lá em Mateus, no nascimento virginal de Maria, cumpre-se essa palavra. Os irmãos estão compreendendo? E diz que daria o nome de Emanuel, quer dizer o quê? Deus conosco. E Deus estava com o seu povo. E o Senhor diz que o seu povo não seria mais ensinado por homens, mas seria ensinado pelo próprio, porque o próprio Deus estaria no meio deles. Jesus, Deus, estava no meio do povo, ensinando o seu povo. Ou seja, cumprindo com as Escrituras. Amém, irmãos? Cumprindo com as Escrituras. Então, veja que o ensino do Senhor foi... O Paulo pede para que o povo, primeiro, permaneça na doutrina, como nós podemos ver lá em Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? A base da igreja é permanecer fiel à palavra. Por isso nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra. Você não pode esperar chegar o domingo ou a quinta-feira do estudo para poder meditar. Você corre um grande risco de cair em engano. Mas se você meditar de dia e de noite, você vai poder contestar o que está errado e se fortalecer naquilo que está certo.
Amém, irmãos? Você vai poder se santificar, se edificar com o que está certo, e você vai poder contestar aquilo que está errado, que pode até ser uma heresia. Mas se você conhecer a palavra, então medite nela de dia e de noite. Então por que havia pessoas ali não crendo na ressurreição? E provavelmente, da mesma maneira como estavam aceitando um homem em pecado dentro da igreja sem ninguém falar nada, com certeza estavam já abraçando essa fé de que não havia ressurreição. Então Paulo, mais uma vez, alerta esses irmãos: olha, prestem atenção, não foi isso que nós ensinamos a vocês. Nós ensinamos a vocês que Cristo vive, que Cristo está vivo, e por causa dele estar vivo, nós podemos ter vida. Amém, irmãos? Foi o que o apóstolo João, o apóstolo Pedro disse, quando o Senhor deu um duro discurso à multidão, as multidões estavam indo embora, o Senhor olhou para os 12 e falou: olha, vão vocês também. Então Pedro se ergueu e falou: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Ou seja, as palavras de vida eterna estão aqui, irmãos, que nos mostram a vida está em Cristo. E nós precisamos conhecer essa vida. Então, irmãos, veja que é fundamental para a igreja permanecer aonde? Na palavra. Se qualquer igreja não permanece fiel a isso, como está escrito, não permanecer fiel a isso, é uma igreja que não está caminhando para o reino de Deus, mas está caminhando para o inferno. É uma igreja que está morta. É uma igreja fria. Mas aqueles que permanecem fiel a Cristo andam conforme a vontade de Cristo. Porque creem que mesmo que morram, eles irão o quê? Irão ressuscitar. Irão reviver para a vida eterna. Amém? Irão reviver para a vida eterna. Então Paulo vai dizer: olha, o que nós ensinamos a vocês, vocês têm que permanecer naquilo que nós ensinamos para vocês chegarem à vida eterna. Porque Cristo veio para morrer por nossos pecados. E aí Paulo vai dizer que tudo que aconteceu não foi a história de 10 pessoas, 12 pessoas, não. Mas mais de 500 pessoas puderam testemunhar essa veracidade de que Cristo realmente é Filho de Deus. Ele veio ao mundo, cumpriu com as Escrituras, fez sinais, fez maravilhas, morreu, foi crucificado e ao terceiro dia o quê? Ressuscitou. Não foi 12 pessoas que apenas ouviram, mas foram mais de 500 pessoas. 120 pessoas ouviram ascender aos céus. Então não era uma história da carochinha, não era mais uma fábula, mas era algo verídico. E todos aqueles que confiam, creem nessa verdade, são santificados, são purificados, porque estão crendo no verdadeiro Salvador, que não está morto, mas está vivo. Amém, irmãos? Está vivo. Então Paulo vai dizer, prestem atenção, meus irmãos, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 o quê? Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem ainda. Porque até então, em Atos, só aparece 120. E Paulo declara que havia mais de 500 irmãos, o qual ainda na época dele, ainda a maioria estava viva, ainda proclamando essa verdade. Porque, irmão, se não houvesse testemunhas o suficiente, haveria um grande problema, as pessoas não teriam força de levar o evangelho. Por isso era necessário com que os discípulos vissem a Jesus, para falar, olha, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele foi o prometido, foi ele que Deus havia prometido a nós, ele ressuscitou. Então nós podemos ir agora e declarar a salvação, a remissão dos pecados nele, para sermos salvos. Porque nós o vimos, nós estivemos com ele. E graças a Deus por... Qual é o nome daquele que duvidou? Tomé. Graças a Deus por Tomé. Porque alguns estavam crendo que Jesus ali era um fantasma. Jesus falou, me dá um pão aqui para você ver que eu não sou um fantasma, eu estou comendo. E graças a Deus a Tomé, porque Tomé, ele se torna ali como se fosse uma experiência científica para provar que não era um espírito, mas era Cristo ressuscitado. Porque ele diz, antes, na primeira aparição, que Tomé não estava. Ele disse, olha, eu só vou crer se eu ver e tocar nele e colocar a minha mão na sua ferida. Senão eu não o quê? Eu não creio. Então Jesus aparece, Tomé, você não crê? Olha aqui as minhas mãos, coloca a sua mão aqui do meu lado.
E ele disse, Senhor o quê? Deus meu e Senhor meu. Para mostrar que ali estava Jesus, o ressuscitado. Para poder nos dar vida, irmãos. Amém? Para nos dar vida. Então veja que Paulo usa toda essa informação para dizer, meus irmãos, se vocês não creem nisso, vocês estão perdidos. Se nós não cremos nisso, nós estamos perdidos. Porque até então, o que nós sabemos é que todo aquele que morre, e morre em pecado, está o quê? Condenado. Mas aquele que morre esperando o cumprimento da promessa, ele espera um novo amanhã. Ele espera uma nova vida. Então, se vocês não creem nisso, nós estamos perdidos. Porque estamos todos condenados. Mas se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós temos vida, nós temos entrada ao reino de Deus. Nós temos nova vida. Amém, irmãos? Amém. Voltando aqui ao texto, então Paulo vai provar aos irmãos que não era coisa da cabeça dele, ou dos que haviam passado ali por aquela região, mas havia mais de 500 irmãos que haviam visto o Senhor ressuscitado. Amém? Foi visto por Tiago, depois por... Irmãos, antes de eu ler aqui, veja, depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, né? Aqui ele menciona os 12, mas aqui não está incluindo Judas, ele está incluindo Matias. Abra lá em Atos capítulo 2, capítulo 1, irmãos. Olha que maravilhoso o chamado de Matias. Matias foi contado entre os 12, depois da ressurreição. Mas olha o chamado e a base do chamado de Matias, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse mistério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, do tempo em que o Senhor entrou e saiu entre nós, começando desde o quê? E até em cima, em que entre nós foi recebido, um deles se faça conosco testemunha do quê? Da sua ressurreição. Veja que o Pedro aí fala assim, olha, essa pessoa que será elegida pelo Espírito Santo, é para essa pessoa fazer muitos milagres, é para essa pessoa fazer maravilhas, mas era para ela fazer o que, irmãos? Para ela ser uma testemunha. Então por isso era necessário que aquele que fosse ocupar a 12ª cadeira, teria que ter caminhado com Jesus. Precisava ter visto tudo o que aconteceu, para poder no seu coração não duvidar daquilo que está falando, mas antes crer e pregar com veemência, antes crer e pregar com poder, porque ele viu, ele pôde estar presente em toda a história de Jesus, e ali falar com poder e com virtude, porque se fosse alguém que tiver chegado agora, estou falando de uma coisa que eu não vi, estou falando de uma coisa que eu não participei. Então por isso que Pedro vai dizer, é necessário que um dos 12 que vai sentar aqui conosco, o 12º que vai estar aqui conosco, ele tem que passar por esse processo, para ser uma das testemunhas da ressurreição de quem? De Cristo. Então veja como o chamado dos apóstolos e dos demais que vai compor a igreja é para declarar essa verdade que Cristo vive. E somente nele podemos ter vida eterna. Somente nele podemos ser justificados dos nossos pecados. Somente nele podemos ser perdoados dos nossos pecados. Somente nele podemos ser santificados. E somente por meio dele podemos entrar no Santo dos Santos. Então veja que a escolha de Matias
foi algo fundamental para a proclamação da ressurreição daquele que estava morto e hoje está vivo. Amém, irmãos? Então veja como a palavra, o destacamento dos 12 foi para se tornarem testemunhas. Olha o que está escrito aí no versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, quando restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse: não vos compete pertencer, saber os tempos, as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o quê? Que a vez de vir sobre vós, e sereis minhas o quê? Testemunhas. Sereis minhas testemunhas. E Pedro proclama a igreja para pôr mais uma, para levantar mais um apóstolo, para ser testemunha de toda essa verdade. Amém, irmãos? Ao qual nós temos que declarar, ao qual nós temos que levar, ao qual o Senhor nos chamou para ser também testemunha da sua ressurreição. Porque ainda há pessoas que, quando olham para algumas cruzes e vê aquele pobre coitado, ou na cruz ou deitado, ainda pensam que ele está morto. Mas não, ele está vivo, irmãos. E ele nos confirma isso com o seu Espírito em nossos corações. Então o Senhor não nos chamou para ser mais um, mas para ser também uma dessas testemunhas. Porque o Senhor disse para Tomé: olha, bem-aventurado aqueles que não o quê? Mas o quê? Mas creram. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, irmãos. Porque nós não vimos, mas nós cremos nessa salvação. Nós cremos nessa salvação, que nós temos participação nesse plano de salvação por meio de Cristo, porque Ele não está morto, mas Ele vive. Amém? Então nós somos mais felizes, nós somos mais bem-aventurados, porque nós cremos nessa salvação. Voltando lá ao texto de 1 Coríntios. Então Paulo ele faz menção de toda a igreja antes da sua conversão, e aí ele vai dizer que ele é um nascido fora de tempo. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado o quê? Pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos, e assim haveis o quê? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo o quê? Não ressuscitou. Então veja, ele está falando assim: olha, nós pregamos para vocês que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e todos aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão na sua vinda. Então como é que tem alguns de vocês dizendo que não há ressurreição? Como é que pode você dizer que não há ressurreição, sendo que há provas evidentes que viram Jesus vivo? Jesus o Cristo. Irmãos, eu não vou ler aqui os textos finais dos livros dos evangelhos, porque são muito longos. Mas se vocês verem como Cristo aparece aos discípulos, né? Principalmente a Maria Madalena, é algo extraordinário. É algo maravilhoso. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado é Maria Madalena. Então veja que Cristo aparece a dezenas de pessoas com veracidade, com provas infalíveis, como vai dizer o final da carta de João, né, o final do Evangelho de João, com provas infalíveis e muitas outras provas, ao qual não cabia ali no livro, não dava para ser escrito. Então como é que esses irmãos que estavam aqui estavam duvidando dessa ressurreição? Como é que eles não criam nisso? Se logo eles não criam, logo era vã a sua fé. Da mesma maneira nós, irmãos, se nós não crermos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, primeiramente, morreu por causa dos nossos pecados, para nos limpar, nos lavar. Sabe quando você pega ali aquela roupa suja, antes da máquina de lavar, sabe? Que agora todo mundo joga na máquina, né? Mas antes da máquina de lavar, que você tinha que ir lá esfregar, ainda tá sujo, vai lá pega o alvejante, o clore, dá aquela esfregada até ficar branquinha, até ficar bonita. Assim Cristo fez conosco, irmãos. Pegou, nos lavou, nos limpou de todo pecado, de toda iniquidade,
para nos dar vestes alvas como a neve, brancas, lavadas e remidas em seu sangue. O sangue foi derramado, irmãos, para nos dar vida. O sangue foi derramado para nos libertar do pecado, como está como está em Apocalipse capítulo 1. O sangue de Cristo nos liberta do quê? Do pecado. Então veja que Paulo vai começar aqui a contestar esses irmãos que não estavam crendo, porque se eles não creem nisso, então o que eles estão esperando? O que eles estão fazendo ali? Então por que nós estamos trabalhando se Cristo não ressuscitou? Porque a nossa força, a nossa crença está justamente em crer que se eu morrer hoje, eu terei o quê? Eu terei vida. Porque do que me vale viver hoje uma vida de sacrifício, de renúncia, se amanhã eu não terei esperança do meu amanhã? Nós nos sacrificamos hoje, nós nos negamos hoje, nós sofremos hoje por amor a Cristo, porque o galardão que Ele tem separado para nós é muito maior de qualquer sofrimento que nós possa passar nessa terra. Então vale a pena sofrer por amor a Cristo. Amém? Vale a pena. Por isso não podemos comparar os sofrimentos presentes com o galardão, com a recompensa que nós iremos receber, irmãos. Então por isso que Paulo ele vai dizer, e se Cristo, versículo 13, se Cristo não ressuscitou dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa e também a nossa fé. E assim como também somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e pior, e também os que dormiram estão o quê? Perdidos. Porque todos dormiram esperando o cumprimento o quê? Da promessa. Todos. O próprio Senhor vai dizer ao povo de Israel que quando Abraão viu a promessa de salvação ao povo, ele se alegrou. E o povo não se alegrou com a promessa que Cristo estava ali como aquele cordeiro que substituiu a Isaac. Veja que aquele cordeiro substituiu a Isaac. E quando Abraão viu aquele cordeiro tomar o lugar do seu filho, ele se alegrou, irmãos. Ele ficou feliz, maravilhado. Da mesma maneira, Deus, para nos salvar, Ele pegou o seu único filho e colocou no nosso lugar como substituto, pagou o preço, derramou sangue, deu a sua vida, para hoje termos direito à vida eterna. E da mesma maneira como Abraão se alegrou, não vendo a Cristo, mas vendo o futuro da sua herança, da sua salvação, ele se alegrou. Porque Isaac era o filho da promessa. E o filho da promessa foi salvo, irmãos. E nós somos também filhos da promessa, irmãos. Não é porque você não é israelita ou judeu que você não tem direito à promessa. Você tem sim. Porque nós somos enxertados nessa videira. Nós fomos postos nessa videira, irmãos, para recebermos a vida eterna. Por isso nós temos que nos alegrar, trazer à memória, como nós iremos fazer logo mais. Trazer à memória que todo esse sacrifício que Jesus ele fez foi para nos dar vida, para sermos feitos filhos de Deus, para podermos entrar no reino de Deus, para sermos participantes da sua herança. Porque nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da promessa. Amém, irmãos? Nós somos filhos da promessa. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. A obra de Deus é perfeita, irmãos. Quando nós vamos estudando a palavra, nós vamos vendo o desenrolar, como Deus ele coordena a história, como Deus ele faz as coisas de acordo para o bem daqueles que amam a Ele, para que os dele sejam salvos, ou seja, aqueles que realmente o amam, se entregam a Ele, possam alcançar a salvação. Por que o Senhor ele está remindo o tempo nesse tempo final, irmãos? Por que o Senhor está remindo o tempo? Para que nós, os escolhidos, não
não se perca. Então por isso que o tempo é remido. Até nisso Deus é perfeito. Até nisso. Às vezes fala, não tem tempo para nada. Cuidado com essa questão. Mas o tempo que Deus ele está tirando de nós hoje é para que o seu filho venha mais rápido. Para que nós alcancemos a salvação, porque o pecado, a iniquidade só tende a piorar, irmãos. Se para nós está praticamente insuportável viver neste mundo, imagine ter que esperar por mais anos e anos. Veja que a iniquidade está em todo lugar, o pecado, a avareza, a promiscuidade, a imoralidade, a falta de amor ao próximo. Você olha, você fala, eu não consigo entender isso. Então Deus Deus vem remindo o tempo para que nós não venhamos nos perder. Para que nós sejamos salvos, irmãos. Então veja como Deus ele trabalha. Então, se Cristo ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados, versículo 15, como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também não ressuscitou a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. O que isso significa? Se eu servir a Cristo só nessa vida, se eu esperar a salvação só nessa vida, sem ter a esperança depois de dormir, o que será? Sou mais o quê? Mais miserável. Porque eu quero dormir, eu quero ser levado, porque eu sei que lá na frente eu me encontrarei com o meu Redentor. Então por isso que para o salvo, o morrer não é perda, mas é o quê? É ganho, é lucro, irmãos. Mas aqueles que não esperam isso, eles têm por perda, porque eles não esperam a vida. Por isso eu entendo que quando aquele ladrão na cruz disse, Senhor, quando entrares no teu reino, o quê? Lembra de mim, o Senhor disse a ele, rapaz, hoje ainda estará comigo aonde? No paraíso. Ele estava esperando algo maior, melhor, ele sabia que ia morrer. Olha que interessante, ele sabia que ia morrer, mas ele imaginou, poxa, ele está falando algo aqui que é maravilhoso. Olha, vou falar para ele, quando você entrar no seu reino, lembra de mim. E o Senhor diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, quando morrem, esses se encontram com Deus, estão num lugar maravilhoso, aguardando a vinda do Filho de Deus para selar a história da humanidade. E nós que estamos vivos, temos que permanecer nessa doutrina, temos que continuar nos santificando, temos que continuar sendo testemunhas de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, de que ele passou nessa terra para nos mostrar o caminho. Nós temos que permanecer nisso. Se qualquer outro não crê nessa verdade, está perdido. Está lutando em vão. Né? O que Paulo vai dizer. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então todos aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor em glória, ressuscitarão primeiro, e depois nós os que estivermos o quê? Vivos. Depois virá o quê? O fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo o quê? Ou seja, Jesus ele irá reinar durante 1000 anos, irmãos. E aqui está falando do reinado de Cristo. Ele vai mostrar como é um reinado justo. Como que é um reinado realmente onde impera a justiça. Aonde há a justiça.
E todos aqueles que se opõem à justiça serão subjugados debaixo dos pés do Senhor. Por isso o Senhor regerá o mundo durante 1000 anos com cetro do quê? De ferro. Aquele que pecar, aquele que fizer o que é errado, pagará o preço. Não vai ter esse negócio, vou molhar a mão do juiz aqui para poder aliviar minha pena. Não, vai pagar o preço. Os irmãos estão entendendo? Não vai ter saidinha, não. Não vai ter mordomia, não. Vai pagar o preço. Os irmãos estão entendendo? Não vai ter como subornar esse juiz, não, irmãos. Porque, primeiro, os que governarão com Cristo serão aqueles que estão libertos do pecado. Já ressuscitaram, já foram transformados, a sua mente é de Cristo, são seres celestiais e não mais terreno, ou seja, não estão mais propensos à corrupção deste mundo. Então não serão subornados durante o império de Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Então Cristo vai subjugar todos os seus inimigos para depois entregar o reino a Deus. Né? E aí nós viveremos a eternidade, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Ou seja, Deus deu toda a autoridade a Cristo. A autoridade é sua. Nos céus, na terra, debaixo da terra, agora é você que está no comando, você está no controle. Então Cristo vai reinar durante os 1000 anos, depois vai pegar toda essa autoridade, tudo que Deus deu a ele, vai entregar ao Pai. Para que, como diz aqui o texto, para que Deus seja tudo em quem? Em todos. Deus seja tudo em todos durante os séculos e séculos, durante toda a eternidade. Amém? Aí Paulo volta a mencionar, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos o quê? Porque se batizam eles, estão Porque se batizam eles então pelos mortos? Porque se estamos nós também a toda hora em perigo, por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos o quê? Comamos e bebamos, que amanhã o quê? Morreremos. Ou seja, não vou fazer mais nada, vou comer, vou beber, vou viver a minha vida. Já que não há ressurreição, então vou aproveitar a vida presente. Vou comer, vou beber, vou desfrutar. Já que não vou receber nada depois disso, então se eu não fizer nada agora, vou estar perdendo. Paulo diz aos Coríntios. Não vos enganeis. Cuidado, as más o quê? Corrompe os bons costumes. Aí Paulo vai dar o alerta. Vigiai o quê? Vigiai justamente, não o quê? Não pequeis. Porque alguns ainda não têm o entendimento de Deus. Digo isso o quê? Para vergonha vossa. Então Paulo fala, isso é uma vergonha de vocês como igreja. De ainda haver irmãos dentro da igreja que não acreditam na ressurreição. Porque se a pessoa não está acreditando na ressurreição, logo ela imagina que Cristo está onde? Está no sepulcro. Só que quando você chega no sepulcro, quando Maria chegou no sepulcro, quando os 12 chegaram no sepulcro, Jesus não estava onde? Não estava lá. Amém? Ele não estava lá. Ele não estava lá. Então, vigiem, tomem cuidado. Que esses irmãos que não creem na ressurreição, que estão esperando as coisas nessa vida, exorte eles para que eles venham ao pleno conhecimento da verdade e assim se entreguem a Cristo verdadeiramente, para que também sejam salvos no final. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí ele vai dizer, insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro o quê? Não morrer. Por isso nós temos o batismo nas águas, irmãos. Porque aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem que morrer para si mesmo, para viver para quem? Para Cristo. Então, por isso, o batismo nas águas, como está em Romanos capítulo 6, é como se nós estivéssemos nos batizando na morte de quem? De Cristo.
para que assim como Cristo ressuscitou, nós também, na imersão, ao levantar das águas, levantemos assim como Cristo levantou dentre os mortos. Amém? Assim como Cristo levantou dentre os mortos, no batismo nas águas, ao deitar e ao levantar, é como se a minha velha criatura ali ficasse e eu levantasse como uma nova criatura, ou seja, com Cristo em mim, não vivendo mais eu, mas Cristo vivendo a partir daquele momento através de mim. Então ele vai dizer, ó insensatos, ó homens tolos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas sim o grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada um o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e a outra a carne dos peixes. Ou seja, cada carne é diferente uma da outra. A nossa carne é diferente da do animal. Até entre os animais as suas carnes são diferentes. Por exemplo, a do peixe, que é um ser aquático. É diferente de um animal terrestre. É diferente o seu corpo, a sua composição é diferente, né? Então, assim, da mesma maneira, nós teremos um corpo diferente. Aqueles que estão terrenos terão um corpo terrestre. Ou seja, verão a corrupção, morrerão. Mas aqueles que são do alto, celestial, morrerão e ressurgirão com um novo corpo. Um corpo incorruptível. Um corpo que não estará mais sujeito, subordinado, irmãos, a todas essas coisas que o mundo hoje está subordinado. A doença, a enfermidade, a prazeres, desejos carnais. O nosso corpo, quando receber a transfiguração, a transformação, estará livre de toda essa podridão. Dos pensamentos maus, das angústias, das tristezas. Não haverá nada disso, porque o Senhor disse que enxugará dos nossos olhos o quê? E nós não teremos lembrança das coisas passadas. E nós seremos alimentados com a árvore da vida. E nós comeremos da folha, o qual dará saúde a todos os povos, né? Como está lá em Apocalipse. Então veja que o corpo que hoje, o nosso, é cheio de dor, cheio de coisa, será transformado. Então todas essas ruguinhas vai sumir. Né? Todas essas ruguinhas vai sumir, essas dores, né? Tudo isso vai sumir. Não estou enxergando, você vai enxergar e vai enxergar como você nunca enxergou. E vai enxergar Jesus ressurreto. Amém, irmãos? Não vai precisar mais passar na loja de óculos, né, para ficar trocando. Né? Não vai precisar mais. Não vai ficar precisando mais de medicamento. Amém, irmãos? Ou seja, Deus irá, com um novo corpo que nós receberemos, tudo isso será extirpado, será acabado. Eu esqueci de falar uma coisa aqui. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, ou seja, tanto que depois, após os 1000 anos, no final dos 1000 anos, quando Jesus foi entregar o reino, destruir lá no Vale do Armagedon, a última batalha do Armagedon, Jesus diz que lá no Apocalipse capítulo 20, se vocês quiserem abrir aí, ó, o inimigo que impera ainda, irmãos, é a morte. A morte ainda impera. Então, quando Cristo vencer a morte, eu digo assim, quando Cristo aniquilar a morte, aonde não haverá mais a morte, então virá a eternidade. Os irmãos estão entendendo? Porque ainda a morte impera. Ela só não impera naqueles que estão em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Então não morre. Mas aqueles que estão sem Cristo, esses ainda receberão o dano da segunda morte. Então, Apocalipse capítulo 20, no finalzinho, versículo 14, e a morte e o inferno, no final da batalha e tudo mais, aí Jesus vai dizer, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a morte será morta. Então a morte será morta. Ela vai morrer. Não haverá mais morte. Amém, irmãos? Não haverá mais morte.
para aqueles que estão em Cristo. Amém? Não haverá mais morte. Então, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso será na última batalha, em que Cristo destruirá todos os seus inimigos, a morte, o anticristo, o diabo. Será tudo lançado no lago de fogo e enxofre. E ali haverá choro e ranger de dentes durante toda a eternidade. E aqueles que estarão com Cristo reinarão com Ele por toda a eternidade, diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus será a nossa luz. Nós não sofreremos com as intempéries do dia, porque Cristo, Deus, será a nossa luz de dia e de noite. Nós estaremos diante dele louvando e o adorando por toda a eternidade. Amém? Então veja que a morte não terá mais poder. Agora voltando lá no capítulo onde eu tinha parado. Tá, vamos para o versículo... No versículo 48, irmão, só vou pular aqui o trecho do sol, da lua, porque os irmãos já entenderam. Versículo 48. O qual o terreno... Primeiro, versículo 47. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o quê? O espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem. O Senhor é da onde? O qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, também o quê? Os celestiais. Então os irmãos entendem que a partir do momento que você aceita Jesus, que você tem o selo de Deus, que você foi feito rei e sacerdote, você não faz parte dessa terra. Você é um peregrino. E se você é um peregrino, você logo é uma pessoa você é uma pessoa celestial. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós, em nossos corações. Amém? Em nossos corações. Então não somos mais terrestres, somos celestiais. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar o quê? A incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos o quê? Dormiremos. Mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última o quê? Trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. E nós seremos o quê? Seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revestido, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da o quê? Da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Ou seja, na vinda de Cristo, aqueles que morreram ressuscitarão. Não vão ressuscitar com um corpo desfigurado, esqueléticos. Não, vai ressuscitar com um novo corpo. Um corpo glorioso, irmãos. Um corpo transformado. Da mesma maneira como Cristo teve o seu corpo transformado, nós também teremos. Aqueles que morreram ressuscitarão com um novo corpo e se encontrarão com Cristo nos ares, ante a última trombeta. Amém? Ante a última trombeta. Onde está a morte, o quê? Onde está o inferno, a tua? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor. Graças a Deus, porque na cruz do Calvário foi cumprido toda a lei. E na cruz do Calvário, Jesus tomou sobre si, foi encravado na cruz, os nossos pecados. As nossas dívidas foi cravada na cruz. Para hoje termos vida eterna. Abra lá em Romanos capítulo 8. Para termos vida, para termos segurança do amanhã. Por isso, irmãos, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, logo você tem que pegar no sono, logo você tem que descansar. Porque se você acordar ou não, você estará com Cristo por toda a eternidade. É nisso que nós temos que descansar. Não é descansar no que vai acontecer na terra. Deixa acontecer o que tem que acontecer. A gente não tem que temer o que o homem pode fazer ao nosso corpo, mas antes temer aquele que pode lançar tanto o corpo no inferno. É esse que nós temos que temer. Mas em Cristo, como diz aqui Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há
Para os que estão em quem, irmãos? Que andam segundo que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do quê? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na onde? Para que a justiça da lei se cumprisse em onde? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o que, irmãos? Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas, mas os que são segundo o Espírito para as coisas, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode o quê? Vós, porém, não estáis na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós o quê? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, para se viver segundo a carne, morrereis. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificades as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o que, irmãos? Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a criação, tudo que Deus fez foi bom, e ela geme, ela espera o estabelecimento do reino de Cristo. Se vocês lerem, eu não me lembro agora, não sei se é Isaías 56, mas fala que os animais viverão em paz entre eles mesmos, né? Acabará essa corrupção, irmãos, da morte, dessas coisas que a gente vê, né? Então tudo isso vai acabar. Amém? Então, da mesma maneira como nós esperamos a vinda de Cristo, toda a natureza espera, irmãos. Então, como é que nós não vamos dar Maranata, hora vem Senhor Jesus, se os animais, se todos os seres terrenos aguardam a manifestação dos filhos de Deus, de Cristo, para poder estabelecer a paz, a justiça? Muito mais nós hoje devemos clamar a Deus, Maranata, hora vem o quê? Senhor Jesus. Nós também devemos amar a vinda de Deus, de Cristo, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso quê? Ou seja, de um novo corpo. Nós esperamos a redenção do novo corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos.
E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que, irmãos? Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqueles que examinam os corações sabem qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, o quê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o quê? Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes o que, irmãos? Que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que o que, irmãos? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas frágeis, nem o presente, nem o porvir, Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos?